Geralmente, quando a gente curte muito uma animação, nós imploramos por todos os cantos da internet por uma sequência. E com isso, a gente acaba se deparando com muitas coisas que a gente não percebeu enquanto estávamos assistindo, como easter eggs, referências e muitas teorias. Às vezes, essas teorias que nós encontramos fazem muito sentido e faz a nossa cabeça explodir de tão incrível que as coisas ficam. Mas não é sempre isso que acontece. Aparecem muitas teorias paralelas que são bem viajadas e chegam a ser boas, de tão diferenciadas e viajadas que elas são. Hoje eu separei algumas teorias bem loucas das animações para vocês curtirem. Sabem aquelas histórias que tem um mundo totalmente diferente, com coisas incríveis, personagens que nunca crescem, aventuras o tempo todo? Existe uma teoria universal para esse tipo de animação ou desenho, e ela se encaixa em tudo. Um exemplo bem clássico para isso é que o Ash de Pokémon está em coma. Todo mundo conhece esse tipo de teoria. Então vamos começar com Up Altas Aventuras. O Cal não está em coma, mas ele morreu. A teoria começa dizendo que depois dos acontecimentos do seu filho ter falecido, antes mesmo de nascer, e depois com a morte da Ellie, o Cal também acabou morrendo. Todas as aventuras que aconteceram no filme foram após a sua morte, e tudo aquilo é um caminho para o céu. Nessa teoria, os personagens ganham praticamente um novo título. O Russell é um escoteiro, mas na teoria ele é representado por um anjo que não tem asas, e ele está ajudando o Cal a chegar no paraíso. No filme, o Russell quer conseguir um broche por ajudar um idoso, e na teoria ele quer ganhar asas por ter ajudado alguém a conseguir chegar até o céu. O Doug, nessa teoria, é representado como um demônio. Eu sei, ele não parece nem um pouco com isso, mas tem uma explicação. O Charles Mutz seria representado como o rei da noitosfera, se é que vocês me entendem, né? Vocês devem ter entendido. Então, os cachorros do Charles seriam os demônios dele, lutando contra a ida do Cal até o céu. Mas o Doug seria um demônio que estaria contrariando tudo o que era para ele fazer, assim ajudando o Cal. Para conseguir entrar no céu, o Cal teria que passar por um teste, que é o Narceja ou o Kevin. E com isso, o Charles e o Cal ficam tentando pegar ele ao mesmo tempo, assim formando meio que uma luta, possivelmente uma batalha da ida para o céu. Eu não acredito nessa teoria, ela é interessante, mas não me fisgou. Ela é bem legal, vocês podem notar, tem vários pontos aí que poderiam se encaixar nessa briga pra ida pro céu, mas também tem outras coisas que não fazem muito sentido. Mas o que vocês acharam dela? Coloca aqui nos comentários, é bem legal ver uma teoria sobre Up, fazia tempo que eu não via algo assim. A próxima teoria é sobre a Operação Big Hero. O Tadashi é um viajante do tempo, sim ou não? Essa teoria é bem longa, então eu vou dar uma simplificada nela para vocês não se cansarem do vídeo. Depois do Tadashi ter supostamente morrido no começo do filme, a teoria explica que um personagem tão importante como Tadashi não arriscaria a vida tão facilmente, pois ele era muito inteligente para isso acontecer. Então, ele e o Hiro, juntos com a inteligência que eles têm, seriam praticamente invencíveis. Por isso, a teoria faz muito sentido. Tudo começa quando o Baymax afirma que o Tadashi está ali no quarto, mesmo depois da sua morte. E a explicação para isso seria que o Tadashi, na verdade, é o Hiro. Vocês lembram que o Baymax pode escanear todas as pessoas que ele quiser, sabendo tudo sobre a pessoa. Por isso, quando ele escaneia o Hiro, ele na verdade estaria vendo o Tadashi. Mas aí vem a grande pergunta: por que o Tadashi voltaria para o passado? Apenas para viver como se ele fosse o seu próprio irmão? Bom, na teoria explica que o Tadashi da linha do tempo original acabou entrando no portal do Callahan para salvar a Abigail, mas ele acabou voltando para o passado, onde ele era apenas um bebê. Então, para ele não cometer o mesmo erro de novo, ele ficou ao lado do Hiro, que é a sua versão do passado, para conseguir colocar ele no caminho certo. Mexer com esses negócios de viagem do tempo é muito complicado, mas escreve nos comentários o que você acha dessa teoria e se ela faz sentido ou não. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui sobre essa teoria: eu não acredito, eu acho ela bem
bem viajada. Vocês entenderam? Enfim, o que pode desmanchar essa teoria por completo logo de cara é a afirmação sobre o Baymax, na verdade, tá falando que o Tadashi está ali. Ele tá falando aquilo porque ele está confortando o Hiro, já que ele baixou os arquivos para saber como lidar com uma pessoa que teve uma perca de algum familiar recente. E foi isso que ele fez, ele deu sentimento, ele pelo menos interpretou o sentimento, acariciando o Hiro e falando coisas interessantes e legais pra ele ficar melhor. Mas se você acredita nessa teoria, coloca aqui nos comentários e escreve o porquê. Se quiser dar um complemento pra ela, seria bem legal também. E agora, a teoria mais insana e louca que eu já vi de todos os tempos. Toy Story e The Walking Dead são a mesma história. Eu já quero adiantar pra vocês que eu sou muito apaixonado por Toy Story. É minha franquia favorita de filmes. E eu também amo muito The Walking Dead, é minha série preferida. Então, eu não tô falando que nenhum dos dois é ruim, ok? Eu gosto muito dos dois. Eles estão aqui, ó, no meu coração. Eu poderia facilmente colocar essa teoria como a teoria mais louca que eu já vi sobre uma animação da Pixar. Vou explicar pra vocês. A primeira comparação que a teoria faz entre as duas franquias diz que o Rick Grimes de The Walking Dead e o Woody do Toy Story são xerifes com perfis muito semelhantes que lideram um grupo de pessoas que vivem em um mundo onde os outros querem só usá-los ou destruí-los. Os dois têm um garoto que amam mais do que as suas próprias vidas, que no caso seria o Carl e o Andy. Os dois também têm amigos bem parecidos, pelo menos é o que fala na teoria. Eles são uma espécie de figura masculina, além de ser um machão oficial da lei. Essa teoria não mostra nenhum fato importante que comprovaria se a história seria a mesma. Tudo que aparece é comparações, como as cidades, que é a creche Sunnyside de Toy Story, ou a cidade de Woodbury, da terceira temporada de The Walking Dead, com vilões se fingindo de santinhos logo de cara. Tudo que aparece nessa teoria realmente faz um pouco de sentido, se a pessoa viajar demais, pois são apenas comparações de dois universos completamente diferentes. Outra coisa que usaram muito nessa teoria também são aqueles monstros que aparecem no primeiro Toy Story. Monstros não, brinquedos quebrados, vocês lembram dele, né? Que o Sid fica desmontando, quebrando, explodindo, fazendo várias coisas com eles. E eles ficam totalmente desfigurados, quebrados. E nós podemos ver claramente que eles parecem com zumbis. Então já usaram isso como se fossem os zumbis de The Walking Dead. Eu não sei o que deu na cabeça do criador dessa teoria, mas vamos falar a verdade, né? São universos totalmente diferentes. Um é um universo da Disney, Pixar, e o outro é da EMC, e eles querem juntar isso de qualquer maneira. Tá, não seria necessariamente juntar, seria falar que é a mesma história. Só que não, cara, um é um desenho pra criança, adolescente barra adulto e outro é uma série de terror. Eu particularmente não diria que elas se parecem, porque não parecem. São apenas pontos, personagens que podem supostamente parecer, mas na verdade não. Eles têm propósitos diferentes nos seus devidos universos. Outra comparação bem bizarra sobre isso, que eu acho bizarra pelo menos, é os acompanhantes dos vilões. Nós sabemos sempre que quando tem um vilão, tem que ter algum baba-ovo ali do vilão. E isso é universal, qualquer filme ou série que você assistir vai conter algo desse tipo. Em Toy Story é aquele sapinho que fica procurando enciclopédias ou livros ou até mesmo manuais de brinquedos pro Lotzer. E em The Walking Dead é aquele cara de óculos que eu não me lembro o nome, que era parceiro do governador, vocês lembram? Enfim, isso é muito viajado. De fato, essa é uma das teorias mais loucas e insanas que eu já vi sobre uma animação da Pixar, cara. Onde você imaginaria que a mesma história de The Walking Dead é a mesma de Toy Story? Nunca na vida. Eu procuraria outros desenhos, outras animações, mas nunca uma série de um canal totalmente diferente, ainda mais de terror. Nunca. Dessas teorias que eu acabei de contar pra vocês, qual a que mais faz sentido e poderia ser oficializada na sua opinião, por mais louca e insana que ela seja? Deixa aqui nos comentários que eu ficaria bem feliz. Sem contar que você pode deixar uma teoria que você
acha que seja completamente insana aqui nos comentários, que eu posso trazer um vídeo sobre ela e seria bem interessante. Hoje eu trouxe apenas 3 teorias insanas das animações, mas existem muito mais que eu poderia trazer pra vocês. Então coloca aí nos comentários algumas que logo eu trago uma parte 2. E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos pra vocês continuarem assistindo coisas sobre desenhos. Então eu fui!